Ademar José Rodrigues da Silva, sócio e coordenador técnico do empreendimento Parque Cultural Gaúcho, em Arroio do Meio. Tudo bem, Ademar? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal aqui da mesa. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação estar com vocês de novo. Esta informação, semana passada circulava a informação de que a Promotoria Pública estava recomendando segurar um pouco a questão do licenciamento ambiental para que o parque tivesse continuidade, o projeto do parque. Qual é a real situação, Ademar? Paulo, a gente foi surpreendido com a decisão da promotora na solicitação dela da suspensão da LP que tinha sido concedida ano passado. Como a gente não foi notificado, a gente não foi chamado para apresentar nenhuma razão ao Ministério Público, a gente entrou para dentro do processo para ver com que base tinha sido tomada aquela decisão. E a gente foi surpreendido que tinha sido a primeira apresentação do projeto sem considerar nada do que foi feito posterior na discussão e na tramitação dentro do órgão ambiental do município. Faltavam as certidões mais importantes do processo. O processo tem 1000 e poucas páginas. Daquilo que foi juntado lá não chegou a 20 páginas do processo. E a gente ficou muito surpreso. Por que a promotora não solicitou o que tinha acontecido no decorrer da tramitação até a concessão da LP? Ela se limitou naquela postulação feita inicialmente pela promotora da época de Arroio do Meio, que depois acabou indo para Arvorezinha por decisão do próprio Ministério Público. Então, a surpresa maior é que uma decisão está baseada numa parte do processo que já foi superada, que já foi vencida. Todos os atendimentos que o meio ambiente nos fez e que a gente trabalhou muito para entregar, não contemplava nesse processo. Então, a gente espera que agora, nesse esforço que o governo municipal está fazendo, no sentido de pedir um prazo de 30 dias, de 90 dias, ela concedeu 30, de se juntar toda essa documentação para que ela veja, de fato, que a decisão dela está baseada numa etapa superada do projeto. E essa é a preocupação, ou seja, a morosidade, isso impõe aos investidores que já estamos contatando, assim, um ponto de interrogação, uma certa insegurança. Então, eu diria assim que atrapalha um pouco. Atrapalha um pouco, mas é normal nos grandes projetos que se acontecem nesse Brasil lá fora que haja essa interrupção temporária. Nós tivemos em Bento Gonçalves ali também, o Ministério Público interrompeu uma grande obra do resort que estava sendo construído e, posterior, isso foi retomado e está em plena execução da obra. A gente está nesse espaço agora de produção e juntada da documentação ao documento que o Ministério Público tem lá. Ou seja, isso nos dá uma tranquilidade, nós não vemos nenhuma razão do Ministério Público permanecer com essa decisão, diante do que nós conhecemos, diante do que tem e diante do rigor que tivemos no cumprimento da lei. A equipe técnica representada pela Exulex e fez um trabalho maravilhoso, buscou todo tipo de dado e preocupação ambiental. E, de fato, o que chegou lá na mão da promotora não representa 1/3 do projeto que foi encaminhado e que deu a LP para nós. O estudo de impacto de vizinhança estava nas mãos da promotoria? Deixa eu te dizer, assim que foi completado o processo, logo após a gente apresentou a primeira parte, houve uma mudança muito grande no projeto. Nós, ao todo tempo, nós postulamos que o IARIMA, que é o impacto maior, o relatório esse, nós não poderíamos fazer ele no período da LP, mas poderíamos fazer ele no período da LI. Isso está nos documentos. Por quê? Quando tu faz na LP... LP é a provisória. Isso, é a licença prévia, que ela, de fato, ela diz assim, pode. Uhum. Pode. É a primeira. Agora apresente os projetos que vão se constituir na licença de instalação. Nesse projeto, a licença de instalação, ela vai muito a fundo. Por exemplo,
Nós, depois mesmo da LP, tivemos que mudar vários posicionamentos de obra em função de proteção ambiental, em função de solo. Nós tivemos que reposicionar vários projetos. Então, a gente pediu que o EIA-RIMA fosse entregue junto com a LI e foi concedido isso. Apesar de que a mudança do projeto para uma posição bem abaixo do que estava antes dispensou o EIA-RIMA segundo a legislação. E a própria empresa que presta serviço para o município disse, não, mas agora não faz mais sentido o EIA-RIMA. O EIA-RIMA é um rito que está na lei federal para determinados pontos de impacto ambiental. E o de vocês não enquadra mais isso. As mudanças que vocês fizeram, trouxemos um monumento 150 metros para baixo, a demais de infraestrutura vai se dar em áreas de predominância agrícola, que não tem mais impacto ambiental. Então, o EIA-RIMA, na verdade, está dispensado no nosso projeto. E foi utilizado como lá no início, entende? Como um dos postulantes para a liberação da LP. Mas a promotoria apontou a falta desse documento. Ela apontou porque ela não olhou o projeto final. Sequer ela leu a certidão, não tem nos autos, talvez ela leu, mas não está nos autos, a certidão expedida pelo órgão ambiental dizendo que não se caracteriza mais como necessária o EIA-RIMA. Uhum. Porque não é poucos projetos que são exigidos o EIA-RIMA. São a maioria, ou seja, aliás, eu não sei se em Arroio do Meio e Lajeado já saiu algum EIA-RIMA de algum projeto de urbanização. Por conta disso, nós não estávamos preocupados com isso. Mesmo assim, nós nunca se negamos a fazer ela, só passamos do período antes LP para antes LI, porque daí as modificações das infraestruturas, quando a engenharia e a arquitetura fossem fazer os projetos, essas modificações ficavam definitivas. Não seria, na LP nós não temos nenhum projeto de engenharia, então nós vamos dizer que aqui vai ser um hotel. E aí não dá para executar o hotel em função de vários motivos geológicos. Então não dá para fazer naquele momento. Ademar, só para sintetizar e facilitar melhor o entendimento do público em geral. Vocês vão ter que começar do zero toda a questão do licenciamento ou podem ser feitas estes adendos que você citou? Paulo, em primeiro lugar, eu entendo que o Ministério Público, quando receber a documentação, vai rever a posição. Essa é a expectativa, porque não faz sentido. Toda a assessoria jurídica que está nos acompanhando nesse projeto e especialistas, né, dizem que não faz sentido isso aí. Então, eu acredito que ela vai rever. Em ela não revendo, o processo da LP está pronto. Entende? Não há, imagino, não haveria motivo de reprotocolar ele. Ele está concluído e está dentro de todos os rigores da lei. Então, não tem que começar do zero. Entende? Começar do zero, eu teria que dizer o seguinte, refazer tudo. Não, pelo contrário. Os processos foram tecnicamente perfeitos, cumprido tudo. Então, o que poderia ter é um reprotocolo, mas seria um tempo perdido sem sentido nenhum. Uhum. Afora essas questões ambientais, até em função da declividade, em função do terreno ser bastante declive, em razão do que aconteceu de desmoronamentos e acomodações de terra nas grandes cheias em setembro de 2023 e em maio de 2024, mas afora toda essa questão que agora está sendo discutida como você relatou, em que fase está, em que estágio está o projeto do Morro Gaúcho? Se eu entendi tua pergunta, Paulo, relacionar a questão do impacto que ocorreu esse ano com a questão agora. Uhum. E também depois a comercialização dos... Certo. Nós tivemos, quando deu o temporal do ano passado, nós buscamos um profissional chamado Abdel Yashi, que é doutorado em geologia, é professor em Curitiba, por relações de amizade a gente chegou nele. Ele trabalha na ONU, nos impactos de grande tragédia, ele trabalha para o governo brasileiro na defesa do como é que se diz? Do frio. Ele trabalha. Então, é uma pessoa profunda, conhecimento. Ela veio já 2 vezes para Arroio do Meio, ele olhou o morro e disse assim, esse morro aqui está doente. Aliás, a maioria dos morros milenares estão doentes. E eles precisam de investimento para que eles não percam sua capacidade, a sua beleza e a sua continuidade. Qual é a doença que afeta esse morro? A água.
Só tem um produto. A água que está lá em cima, ao longo do tempo, ela foi fazendo seus efeitos, seus estragos. Essa água precisa ser recebida e destinada corretamente, de modo que ela não produza os efeitos que ela dá. E, nesse sentido, já mudamos o projeto, mudamos a rua, a estrada que dava acesso ao monumento, mudamos ela para que ela tivesse uma estrada como fonte recebedora de águas. Já tem projetado 8 bacias de contenções para receber e destinar essa água até ela chegar no seu curso correto. A segunda parte da LP, Paulo, foi feita após a tragédia. E na nossa área, teve pequenos impactos fora dela. Dentro da área do parque, não teve nenhum efeito. Nas lateral teve, um pouco adiante, nas outras também teve. Passando a seguir ao espaço que é fundamental, que é de negociação do projeto. E acho que isso é importante. Tamanho do investimento, né? Esse projeto foi levado para Balfour Rousseff. É uma empresa inglesa que trabalha com avaliações de todos os grandes projetos e megaprojetos do Brasil. A gente, com muito sacrifício, chegou até eles foram muito parceiros, porque nós não tinha recurso para contratar o trabalho deles. Eles trabalham com Globo, Petrobras, Eletrobras, trabalham com Belmonte, tudo as empresas, Gerdau, todas essas empresas grandes, essa empresa presta auditoria de projetos e avaliação de projetos. Levamos para eles o nosso projeto. Em 30 dias entregaram um relatório de 100 páginas. Segundo eles, o nosso projeto está entre os melhores do Brasil para investimento em turismo. No Rio Grande do Sul, eles não fizeram comparação, porque eles viram que são produtos diferentes, mas justificam nessas 100 páginas a capacidade de retorno muito rápido. Os investidores que aportarem nesse projeto, eles vão ter retorno em menos de 5 anos, na maioria deles. Então, ele diz, é projeto top. E é projeto de facilidade de tramitação no mundo do comércio turista. Resumindo, quantos hectares, quais são as atrações projetadas e como é que os investidores vão participar? Na maioria desses processos de comercialização, nós temos várias etapas. Tem investidores pequenos, de produtos de até 5 milhões, por exemplo, de investimento. Tem investidores médios para produtos tipo hotel executivo, que vai até 10 milhões, ou open mall, que vai até 20 milhões. E tem produtos de excelência que são mais elevados, por exemplo... Semelhante ao Boulevard de Encantado, a programação, né? Exatamente. Segue o mesmo ritual isso. Então, nós temos aqui dentro da nossa região muita possibilidade de comercialização, com toda certeza. Mas tem uma disputa dentro do Ministério do Turismo dos fundos de investimento que estão lá garimpando esses projetos. Agora que nós estávamos adentrando com esse plano de negócio feito pela Rousseff, saiu esse problema do Ministério Público e a gente teve que segurar esse avanço, que seria muito bom. São quantos hectares? Nós estamos trabalhando agora o projeto em 11 hectares. Nós temos adquirido lá 50 hectares de terra, certo? Dessas 50 hectares de terra, 30, até um pouquinho mais, serão destinadas como reserva ambiental, porque nós queremos isso como valor. Nós queremos ampliar essas reservas ambientais de 30 para 200 hectares, porque tem muitos proprietários ali que têm interesse nessa vegetação mais densa, a vegetação primária que se diz. Então, tem isso aí, e nós estamos trabalhando com 11 hectares. A segunda fase do projeto vai chegar em 19, entende? Todas elas abaixo de 20. Envolve a questão da construção da estátua, né, do gaúcho. É o ponto, o maior atrativo, né? Sim, claro. O monumento ao gaúcho, ao povo gaúcho, esse é o atrativo fundamental do ponto de vista cultural e também do ponto de vista de negócio. É um atrativo de muito interesse, tanto para a empresa quanto para os investidores do projeto. 50 metros de altura. 50 metros de altura. E que gaúcho é, hein? Já está escolhido. Sabe, não, na verdade, é boa a tua pergunta. É um gaúcho contemporâneo. Nós não estamos buscando um gaúcho antigo. Tipo a estátua do Paixão. Isso, não. O trabalho nos artesãos que já estão sendo conversados, a ideia é de um gaúcho contemporâneo, da nossa faixa, da nossa idade, entende? Que tem um rosto oculto, né? Mas que ele seja um gaúcho contemporâneo, entende? Voltado para o vale, tomando um chimarrão. Né?
Essa é a ideia. Bom, seu Ademar, as obras estavam previstas agora para o segundo semestre desse ano, pelo menos para iniciarem. Com esse imbróglio todo, deve atrasar? O que vocês estão programando para o início efetivo dos trabalhos? Olha, nós temos, existe a conclusão da LI, que é a parte da instalação do processo, foi interrompida, certo? Então, enquanto se trabalha o documento LP e se reconfigura a sua aprovação, a gente está um pouco em stand-by na parte dos projetos técnicos, que são muito importantes. Porque se mudar alguma coisa dentro, nós não temos nenhuma dúvida da permanência do projeto. Então, se houver alguma mudança, os projetos técnicos de execução, eles precisam ser readaptados. Então, eu acho que dentro desse semestre, trabalhamos com essa proposta até dezembro, setembro, outubro, a gente tem a licença prévia. Então, esse ano começa já os trabalhos iniciais de abertura de segmentos de rua, infraestrutura, enfim. E o prazo de conclusão seria de quanto tempo, de pelo menos uma etapa inicial? A etapa inicial é 36 meses. 36 meses. Depois o restante prossegue. Obrigado, Ademar. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo esclarecimento. Ademar José Rodrigues da Silva, sócio e coordenador técnico deste empreendimento Parque Cultural Gaúcho, no Morro Gaúcho, em Arroio do Meio.